Começa agora o programa Estação Prata da Casa, com Nora Prado. Boa tarde, queridas e queridos espectadores. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Estação Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Antes de chamar o entrevistado da tarde, eu gostaria de pedir, especialmente para os gaúchos, alguns já sabem que nosso colega, companheiro Cláudio Benevenga, foi vítima de um crime digital que simplesmente liquidaram com a conta corrente, a conta poupança, fizeram empréstimos consignados, uma coisa medonha, terrível. Então, nós, do coletivo Entrada de Emergência, estamos promovendo uma rifa com uma obra lindíssima da artista visual Zorávia Betchol, e cada rifa, cada número que concorre a esta serigrafia lindíssima da série Exuberância Primaveril, paga R$50. Os dados da conta para fazer depósito ou Pix estão no meu perfil do Facebook, Eleonora Prado. Tá? Então, quem puder colaborar, a gente agradece em nome do coletivo e em benefício do nosso querido companheiro, é um artista maravilhoso, ator, diretor, cenógrafo, talentosíssimo, vai ajudá-lo e a sua mãe. Eu agradeço de coração. Hoje é o dia do teatro, dia dos atores, os primeiros a saírem de cartaz e provavelmente os últimos que voltarão depois dessa pandemia. Nessa semana tivemos a triste notícia e o súbito desaparecimento por infarto fulminante do talentosíssimo artista Elton Manganelli, que eu homenageio aqui com esse lindo trabalho, um dos últimos que ele vinha fazendo pelo Facebook. Bem, eu sou Nora Prado e hoje eu tenho alegria de receber o ator e diretor muito talentoso e um grande produtor, um dos maiores do Rio Grande do Sul, responsável por um dos eventos mais ricos e interessantes, que é o Porto Verão Alegre. Tranquilo, bem-humorado e persistente, este artista conquista todos com as suas performances engraçadíssimas, ao lado da sua companheira, a também atriz Suzy Martinez Corrêa, com grande experiência e versatilidade dentro de cena, seja na comédia ou no drama. Este homem de teatro atua nos bastidores da cena com igual talento e desenvoltura. Com vocês, Rogério Beretta. Tudo bom, Nora? Rogério, querido, é um prazer, seja muito bem-vindo aqui com os nossos espectadores para conversar a respeito dessa, enfim, entre outras coisas, desse festival Porto Verão Alegre, que este ano aconteceu, ao contrário de todos os outros anos, de forma remota. As pessoas viam de suas casas, os espetáculos eram gravados e de forma virtual nós nos deleitávamos com grandes trabalhos feitos por excelentes artistas. Me conta como foi a produção, o trabalho, o empenho de vocês, naturalmente. Conta os bastidores dessa montagem hercúlea para nós. Tá bem. Boa tarde para todos. Primeiro, só uma correçãozinha. A minha companheira é Suzy Martinez. Se botar Corrêa, pode parecer que é outra, eu vou apanhar quando chegar em casa. Tá? É só a Suzy Martinez. Mas, olha, foi um desafio. Na realidade, esse ano, a gente começou programando ele para ser no verão,
de um formato híbrido, com um palco exterior, com alguma coisa online, e a pandemia foi evoluindo, mas foi evoluindo para o pior, quer dizer, não houve recuo nos casos, a gente foi protelando o início, tentamos fazer para março, novamente não foi possível, programamos para abril, também não foi possível. A gente, no final, decidiu fazer num formato só online, né, sem presença de público, e em junho, né, que a gente já aproveitou o verão do hemisfério norte. Como ia para todo mundo, então ficar Porto, Verão Alegre e hemisfério norte, mas aconteceu, eu acho que foi o melhor que se pôde fazer, a gente tinha umas condições técnicas bem interessantes, a gente tentou fazer da melhor maneira possível, né? A gente tinha alguma verba, não a verba que a gente desejaria ter para executar o projeto, mas suficiente para fazer com excelência o que a gente fez. Eu acho que foram 30 dias de apresentações que todo mundo pôde se deleitar, e foi tão bom que os próprios patrocinadores já querem introduzir definitivamente o formato online para as próximas edições. Apesar de que, claro, a preferência sempre é o presencial. Claro. Principalmente para a gente que está no palco, né? Tem comparação. Atuar sem público e mais comédia é uma coisa muito estranha, né? É uma experiência completamente nova, tanto quanto produtor como ator, porque tu fazer comédia sem a resposta imediata do público é um desafio grande, assim, né? Claro. Mas foi legal, acho que todos nós saímos ganhando, a gente conseguiu trabalhar, foi uma luz para iniciar uma nova etapa, né? A gente estava na obscuridade total, tentando fazer coisas assim, separado, e reunindo essas forças a gente conseguiu um projeto muito interessante, que foi essa edição online do Porto Verão. Eu e Débora Finocchiaro, junto com o maestro Pablo Trindade, tivemos oportunidade, fizemos 3 apresentações, nós gravamos num sábado, né? E foi apresentado segunda, terça e quarta, eu me lembro. E foi muito interessante, né? Pelo menos a gente tivemos 20 pessoas, ou 15, não sei, né? Entre técnicos, né? E pessoal do Centro Cultural da Santa Casa, né? Enfim, foi feito no capricho, né? Então, realmente, assim, honraram, né, aos trabalhos. Isso eu posso dizer de dentro que participei, né? Eu acho que o principal, que eu falando com o Zé Vitor, que é meu parceiro desde o início do Porto Verão, a gente queria dar um pouco de carinho para os artistas, né? Porque essa classe estava sendo tão surrada e continua sendo surrada, e eu acho que mais do que qualquer coisa a gente estava precisando de carinho, de atenção, de respeito, e isso a gente conseguiu passar nesse projeto, né? Além do cachê, é claro. Mas isso é uma forma de carinho também. Bem-vindo. Sim, sem dúvida. Com quanto tempo vocês costumam trabalhar? Quanto tempo de antecedência para selecionar os espetáculos, captar os recursos, solicitar os espaços teatrais e desenvolver a logística para esse festival? Conta um pouco desse trabalho monumental. Na realidade, a gente trabalha o ano inteiro no projeto, né? Desde a idealização, a formatação, o orçamento, a aprovação em leis, para poder depois sair para a captação. Essa primeira etapa leva em torno de 6 meses. Aí, por julho, a gente sai a captar, e a partir de setembro a gente dá um formato final com as perspectivas de dinheiro que a gente vai tendo. Mas sempre a gente está num risco, porque a gente tem que assumir despesas antes de ter as receitas, né? A gente só vai ter certeza das receitas final de dezembro, que é quando as firmas terminam os balanços, as empresas sabem o quanto vão poder participar e se vão participar. Só que em setembro a gente começa a assumir todas as dívidas, porque as contas, muitas coisas são pagas antecipadamente. Então, todo ano, a Suzy ainda brinca comigo que
chega outubro, ela esquece de mim, que eu ando que nem um fantasma dentro de casa, porque é muito estresse, né? É bem estressante essa parte. Uma vez conseguida a verba, a parte de executar o projeto para nós é mais prazerosa, porque é a parte que é o fim, né? A finalidade do projeto é essa. Mas a gente termina um e já começa o outro, né? Nós já estamos trabalhando no próximo, e assim que termina a última apresentação do próximo, a gente já começa a programar o seguinte. Então, é um projeto que nos ocupa o ano inteiro. Assim. Estamos completando quantos anos exatamente de Porto Verão Alegre? Olha, eu não quero estar mentindo agora, porque agora eu acho que são 23 anos já de Porto Verão. 23! Porque com a pandemia eu me perdi um pouco. Eu me perdi um pouco nas contas aí com a pandemia, mas eu acho que são 23 anos. Ou 24, não, 23. Acho que é 23. Que beleza. Sem nenhuma interrupção. Isso é uma prova de saúde e de vigor dos nossos artistas, dos grupos teatrais gaúchos. Isso é fantástico, é muito bonito. Pois né? Então, a gente quando iniciou esse projeto, meio que acidentalmente, mas por necessidade, né? Na realidade, eu vou contar um pouquinho Isso, eu ia te perguntar, conta de onde surgiu essa ideia, como que foi isso? A velha e boa lancheria do parque sempre foi um local de criação, né? A gente vai para lá para tomar um café, para tomar um suco, para tomar uma cerveja, e acaba encontrando amigos, e a troca de ideias ela flui. Quer dizer, fluía antes da pandemia, agora não sei como é que anda. Mas eu e o Zé Vitor, lá por 99, por aí, estávamos final de ano, novembro, e sentado lá, tomando um café à tarde, escutamos uma notícia que iam sair de Porto Alegre cerca de 300 mil pessoas no feriadão de finados e a cidade ia ficar vazia. A gente parou para fazer contas. Não, Porto Alegre tem bem mais do que 300 mil pessoas, vai sobrar pelo menos 1 milhão e tantas pessoas na cidade, não vai ficar vazia. Mas eles acham que sair 300 mil pessoas vazia a cidade. E aí nós vimos da ressaca ainda do Porto Alegre em Cena, que acontecia em setembro. O pessoal ia assistir o Peter Brook a 5 pila ou de graça em setembro. Em outubro ele não queria ver o Beretta, não queria ver o Zé Vitor, não queria ver mais nada. Ele tinha visto tudo que podia de bom e de melhor, com preços muito acessíveis. E a nossa classe ficava ali entre o verão e o Porto Alegre em Cena, sem ter muito como se mover. A gente só tinha os teatros praticamente no primeiro semestre à nossa disposição. A partir do segundo semestre, todo mundo já se programava para receber o Porto Alegre em Cena e quebrava bem no meio do semestre. A gente ficava muito pouco tempo para trabalhar. No verão, nos restava ir para a Praia do Rosa vender sanduíche, ou ficar sanduíche natural, ou ficar ensaiando alguma coisa, preparando para trabalhar em março, né? Aí eu falei para o Zezé, eu estou sem grana, está chegando o fim do ano, nós tínhamos filhos pequenos, o Zé também estava sem grana, disse, vamos fazer alguma coisa. Ele tinha uma peça que era o marido do Dr. Pompeu, e eu estava com Vida Muda em cartaz, mas sozinho no verão nós já tínhamos tido a experiência de tentar fazer alguma coisa e não andava, né? A única coisa que funcionava no verão eram os Tempos e Tragédias, que já aconteceu no Teatro São Paulo. Aliás, sempre funcionavam. Em qualquer época do ano. É um fenômeno mesmo. Então, falei para o Zé, vamos juntar nós dois, me ajuda a divulgar, eu te ajudo a produzir, vamos embora, vamos tocar e vamos fazer alguma coisa junto. Aí, conversando assim, eu disse, mas deve ter mais gente querendo trabalhar também. Liguei para o Lauro Ramalho, ele tinha um espetáculo. Liguei para o Campão, ele tinha um espetáculo. Liguei para o Bica e a Márcia do Canto, eles tinham outro espetáculo. Juntamos 5 espetáculos. Chegamos ali para o seu Ivo da lancheria, perguntando se podia vender ingresso ali. Sim, fomos na fotocopiadora de parceira para imprimir os ingressos para a gente. Ah, que lindo! E lançamos uma matéria que seria Verão de Comédias, alguma coisa assim, e saiu na Zero Hora, uma capa da Zero Hora. Quando a Débora Finocchiaro viu a capa, ela, Merê, quero junto, tá? Aí entrou a Débora também. A sexta. Sabe que a Débora como é que é, né? Ela convence pinguim a comprar geladeira no Polo Norte. Então, a gente juntou esses 6 espetáculos
e fizemos o primeiro ano de Porto Verão Alegre com 6 espetáculos, cada um num teatro, durante 6 semanas. Cada espetáculo ficou 6 semanas Que em maravilha! cada teatro. E no final das 6 semanas, nós tínhamos colocado cerca de 11 mil pessoas no teatro no verão. Eu digo, olha, Uau, que feito! acho que temos alguma coisa aqui, né? E, à medida que foi andando os anos, os grupos foram aderindo à causa, e já na terceira edição nós já tínhamos 40 e tantos espetáculos participando do projeto. Chegamos a ter 180 espetáculos já no projeto. Meu Deus! Durante esse ano e Sim, meio. as últimas edições eram gigantescas, imensas. E na realidade, ele abriu o leque para outras manifestações artísticas, que também tinham necessidade de se expressar e não tinham canal. Claro. Então, no passo do guarda-chuva do Porto Verão, a gente começou a ter artes plásticas, literatura, dança, música, e junto com teatro, com vídeo, com debates. Começamos Oficinas, né? Respirar cultura no verão, né? E aí conseguimos alguns apoios muito interessantes, mas o principal motivo do sucesso do projeto é a produção artística local, que não cessa, né? Sem essa produção não haveria esse projeto. Então, essa é a nossa matéria-prima. Agora, o esforço de produção que a gente faz, a gente sabe que é muito complicado, assim, né? Claro. Mas acho que depois de 23 anos a gente tem orgulho desse projeto. A gente gerou muitos e muitos anos de cultura para a cidade. A gente inverteu uma expectativa que o verão era de estar vazia a cidade, não acontecer nada. O verão virou alta temporada cultural em Porto Alegre, por incrível que pareça. E todo mundo consegue trabalhar. E tem espaço também para o Porto Alegre em Cena continuar sendo o belo projeto que ele é, e fundamental também, com outro perfil, com outro objetivo, né? Outro foco, mas tem espaço para todo mundo, né? É muito importante. Quero ressaltar aqui a Regina Álvaro Martins, o José Ricardo Souza, que está acompanhando, Paulo Vicente, meu querido e amado. E deve ter muitas pessoas ali que eu não estou vendo agora, mas depois respondo a todas pelo Facebook. Eu até botei hoje eu não consegui transmitir diretamente pelo Face, mas eu botei o link de entrada para as pessoas poderem chegar e assistir. Lembrando que esse programa fica disponível pela Rede Estação Democracia para Todos Sempre, se Deus quiser. Quem não pôde vir agora pode assistir depois. Um espetáculo, a gente sabe que não se constrói sozinho, assim como um evento dessa natureza. Quem são os parceiros de vocês e qual é a equipe permanente ao longo de tantos anos? Né? Vamos dar o cartaz, vamos botar os holofotes aí para essa gente. Vou começar pelos os criadores do projeto. Fomos eu, o Zé Vitor, e na época o França, o nosso saudoso João França, estava junto na primeira edição. Ele participou da produção da primeira edição. No segundo ano ele disse que não tinha tempo, e realmente a gente pagou para fazer o primeiro ano, que não fosse a questão do palco, a parte de produção não ganhou nada. E no segundo ano se incorporou o Flávio Bica Rocha, que trabalhou durante 10 anos com a gente também, na produção do Porto Verão. E da 11ª edição até agora estamos eu e o Zé Vitor. Nesse meio tempo, eu não vou poder mencionar todos que trabalharam. Claro, os mais. Muita gente, mas a última equipe que está há mais tempo com a gente e que também é nossa parceira e hoje em dia é indispensável é a Cláudia Dimucci, que é responsável de encaminhar o nosso projeto por leis de incentivo, que é o nosso alter ego, não deixa a gente fazer burrada, a gente quer fazer uma coisa grande, Claudinha! A Thaís Guimarães, que também é uma companheira que está sempre junto, a Carla Balbinot, a Graziele, que é a parte da divulgação,
A comunicação, quem está fazendo ultimamente é a Alice Castiel, filha de Zé Vitor. A parte comercial, o João Castiel, que é filho do Zé Vitor também. A parte de áudio, vídeo, toda a criação, roteiro e tal, é do meu filho, junto com a Giana, que é a parceira dele, com a empresa MainQuest, o Vitório e a Giana. Então, tem uma questão familiar aí também, que também vai... Então, já estão preparando os substitutos. Os circenses! Que nós estamos ficando bem velhos, já está cansando de fazer isso, né? Não sei até quando a gente vai levando. E a cada ano se incorporam novas pessoas, sai. A Letícia Vieira já nos ajudou, a Maria Bastos, a Eva, sei lá. Deixa eu lembrar da Thaís Guise. Eu já falei, Thaís Guimarães. Eu não vou ouvir, desculpa. É que tu chama ela de Thaís Guise, eu chamo ela de Thaís Guimarães. Na realidade, eu chamo ela só de Thaís. Thaís, a Thaís Guise Guimarães, a Tatá é finíssima. É faca na bota, aquela ali, quando tem problema, ela vai lá na frente. É uma capricorniana, né? Mas então, com essa equipe toda, e eu e o Zé Vitor sempre ali juntos, né? Meu parceiro e irmão de tantos anos aí, a gente tem tocado esse projeto. A equipe é enxuta, na realidade, né? A gente terceiriza a questão de venda de ingressos, a gente terceiriza muita coisa, porque a gente não tem como inchar tanta equipe, porque não há verba. Então, muita gente vem na parceria, trabalha comissionada também, né? E a gente conta com o apoio dos teatros também, que fazem um preço mais acessível, até porque a gente cobra preços populares para poder manter o projeto acessível a pessoas que normalmente não vão ao teatro durante o ano, né? Os primeiros anos de Porto Alegre, do Porto Verão Alegre, eram muito divertidos. E um público que nunca tinha ido ao teatro, eles ficavam comentando as peças. Que sarro esse cara aí, ó. Você escutava os comentários de pessoas que vão lá assim, espontaneamente, têm uma reação espontânea e se formaram ao longo dos anos e foram aprendendo a ir a teatro sem medo. E hoje em dia tem um público no Porto Verão que jamais poderia imaginar que iria a teatro um dia. E eles entram no São Pedro, eles entram no Teatro do Bourbon Country, do Sesc, no Arena, eles viajam por todos os espaços culturais sem medo, perderam o medo de assistir teatro, né? Por isso a importância da comédia num primeiro momento, porque a comédia quebrava um pouco esse paradigma, né, esse medo. E ao longo dos anos a gente foi mesclando comédia e outros espetáculos mais sérios, drama. Hoje em dia já está bem dividido, é meio a meio comédia e espetáculo não comédia. Mas originalmente a gente iniciou só com comédias o projeto. Ou seja, o valor e a importância na formação de público que um projeto dessa envergadura permite a curto, médio e longo prazo, né, para que a gente possa colher os frutos. Isso é fundamental, é importantíssimo. Para ter uma ideia, na penúltima edição, antes da edição online, nós tivemos mais de 60 mil pessoas que participaram do festival, que estiveram presentes. Mais de 45 mil pagantes e mais um povo que foi nos eventos gratuitos, que foi de convite, tudo isso. Então, é bastante gente para teatro, né? Claro. Não, e fora o que movimenta, né? A economia, que coisa maravilhosa. Na penúltima edição, eu digo, porque a última foi uma edição emergencial, cerca de 2.000 pessoas estiveram diretamente envolvidas no projeto, trabalhando de alguma forma. E indiretamente, normalmente é um fator que se multiplica por 3, o que se faz, o cálculo do pessoal que trabalha indiretamente com o projeto, que é favorecido de alguma maneira, né? Claro, claro, fundamental. A arte é fundamental, pelo amor de Deus. Nós somos colegas de classe lá atrás, durante a nossa formação de teatro na URGS, e nos anos 1980. Mas conta para a gente como foi a tua infância e juventude, qual a importância que a família teve indicando, sugerindo, estimulando o teu caminho na arte, ou foi uma coisa completamente fora da curva? Como que foi? Como foram as influências para o caminho da arte?
Na Caminho da Arte foi uma coisa bem de surpresa, porque a minha família não tinha nada de arte. Na realidade, eu tinha um tio que ele foi palhaço de circo, né? E a irmã da minha mãe, ela era cantora de rádio. A única influência. Só que eles eram os pobres da família. Então, não se podia nem ouvir falar em arte, teatro, circo, qualquer coisa que arrepiava os pelos do meu pai e da minha mãe. Eles queriam que eu estudasse medicina. Eu fui criado para estudar medicina. No final, acabei fazendo engenharia na URGS, fiz 4 anos de engenharia. E aí, em 84, depois da engenharia, eu fui para o teatro. Eu cheguei tarde, cheguei com 24 anos já no teatro, 23, 24, por aí. E foi acidental. Eu tinha feito engenharia, tinha feito educação física, tinha feito administração, tinha feito publicidade, cadeiras de tudo um pouco, procurando algum norte, porque eu estava completamente perdido. E a minha irmã mais velha, né, que ela odeia que eu chame ela de mais velha, mas ela é mais velha, ela me disse, por que tu não tenta alguma coisa na área de humanas, que tu é tão espontâneo, tu gosta, não sei o que e tal. Eu disse, vou fazer artes cênicas ali, vou tentar. Eu estava entre artes cênicas e geografia, olha por onde eu andava, assim, né? Nada a ver. Mas na hora botei pelo lado direito aqui, vamos para artes cênicas. Bom, eu estava tão interessado em fazer que na véspera do vestibular eu estava na praia acampada, não é nem fazer o vestibular. Aí, de novo, minha irmã foi lá e disse, não, tu vai pelo menos fazer as provas. Eu não tinha feito cursinho, não tinha estudado. Mas como eu tinha feito engenharia, matemática, eu ia tirar uma nota boa, eu passaria uma média boa e tal, sem fazer muita força. E foi o que aconteceu, eu acabei passando e não fazia todas as cadeiras, porque eu tinha que trabalhar junto. Eu tinha um restaurante natural no André da Rocha, que se chamava Erva Doce. Então eu ia das 6 da manhã a 1 fazer pão. Chegava de tarde na aula cheio de farinha, nos cabelo, na época eu tinha cabelo e coisa, e fazia as cadeiras que eu podia. Eu confesso que foi bem difícil no primeiro momento, porque eu era um cara casado, né, uma vida completamente diferente, vindo de uma família italiana clássica, com pouco contato com a arte, assim, e tinha que trabalhar ainda para me sustentar, um pouco um perfil diferente do pessoal que eu encontrei no teatro. Mas nós tínhamos uma coisa em comum na época, não tinha esse glamour de fazer teatro, nada. A gente era meio como as ovelhas negras da família que iam fazer teatro, a não ser pessoas que vêm de família de artistas já, que é o teu caso, que tinham esse incentivo para fazer, mas a grande maioria eram pessoas que não tinham dado certo em outras profissões, outros cursos, e acabavam indo para o teatro. E muitos indicados por psicólogos, psicanalistas, e não fazer como terapia teatro. Encontrei muitos lá no DAD. Bom, mas uma coisa interessante que aconteceu é que depois de 2 semanas de aula, mais ou menos, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria para mim. Pela primeira vez na minha vida... Que alívio, que sossego, finalmente! Primeira vez na minha vida, eu me senti completamente à vontade para fazer as coisas que eu queria, para poder... Como é que mostrar tudo que eu sentia, trabalhar com meus sentimentos, não ter que estar me escondendo. Na época da engenharia, eu tinha que estar tomando remédio para os dedos, eu estava já em processo de estresse, eu já tinha que comprar coisas, já tinha que ter profissão garantida, casamento seguro, toda aquela coisa que a família bota na tua cabeça, e eu era completamente infeliz com aquilo. Eu não estava completo. E eu me lembro um dos primeiros trabalhos que eu fiz, na verdade, foi contigo e a Raquel Pilger, dirigido pela Elvia Tovar, a Dama da Bergamota, do Tênis. E a Elvia era uma diretora venezuelana que ela tinha um método muito estranho. Ela fazia eu tomar cunhaque. Eu tinha que fazer um cara de ressaca, e ela fez eu tomar um cunhaque antes de entrar em cena. Foi a pior coisa que ela podia ter feito. Eu tomei um golhão de cunhaque e entrei. Quando bateu aquele foco na cara, eu tontei. Eu me lembro que eu me segurei em tio na Raquel para não cair, porque eu estava completamente zonzo em cena. E ali foi a primeira lição que eu aprendi. Nunca entre em cena sem estar 100% sóbrio. Claro!
parecia muito legal o astral entrar já meio bebida, Meu aquela coisa e tal. E Deus! foi uma experiência assim que eu sofri muito para fazer, porque eu não me coordenava, né? Eu E lembro que eu fazia a velha da a pensão, velha, a dona da pensão, que apurrinhava, que atormentava a Raquel Pilger, e ela isso, tinha uma coisa ali, um romance, um flerte. Tu era um escritor, não era? escritor que vinha de ressaca, exatamente, tentar defender ela dessa megera que tu fazia, né? Eu adorei, era quase uma bufona que eu fazia, eu adorei fazer o trabalho, é verdade. Com vassoura, varrendo tudo, fazendo um bolo, né? E mas eu tive várias, né, experiências. Eu me lembro uma vez que eu fiz com o Robertinho Camargo e acho que era o Dilan, falecido Dilan, se eu não me engano. A gente tinha que fazer uma peça dirigida pela Miriam Amaral, que a gente fazia 3 travestis em cena. Só que só tinha sapatos 37 de salto alto. Meu pé é 41. Então, é outra experiência assim, tipo, tu calçar um sapato 37 com pé 41. Tinha que encolher os dedos, botar e entrar em cena. E mais com travesti, eu parecia uma aleijada em cena, caminhando. Aquilo era qualquer coisa. Mas eu me divertia fazendo isso. Eu não tinha problema nenhum em fazer, eu me divertia muito, porque eu estava que era uma criança lá, brincando de fazer de conta. No início, para mim, teatro era isso, era uma coisa para abrir horizontes. Eu nunca pensei que fosse durar para sempre, porque eu achei que em algum momento da vida ia precisar optar por alguma coisa. Até tive momentos de muito perrengue de grana, assim, que eu cheguei a pensar em trocar de profissão. Mas aí eu e a Suzy conseguimos uma bolsa para estudar na Espanha, antes de terminar o curso da URGS. Ah, então abre esse capítulo, Espanha, onde tu e Suzy foram fazer essa especialização, foram continuar a estudar. Por que Espanha? Da onde veio? Como? Explica. Na realidade, a gente estava que nem agora, querendo sair do Brasil. No primeiro momento, a gente ia para a Inglaterra, que a irmã dela já morava lá, e a gente ia para lá tentar buscar alguma coisa. Mas nos inscrevemos num projeto no consulado da Espanha, que era para tentar conseguir uma bolsa. Tinha 250 inscritos para 10 bolsas, mas nós fomos lá Nossa! e fomos batalhar. E das 10 bolsas, eles só deram 2 bolsas para a área de humanas. E as 2 que eu fomos eu e a Suzy, para coincidência, assim. Então, pô, tava tudo escrito. Mas o mais engraçado, a gente até conta na peça que a gente faz, que são fragmentos da nossa história, o porquê casamos. A gente conta parecido com o que aconteceu, porque eu recebi a bolsa às 7 da manhã por telefone e me disseram que eu tinha sido contemplado com a bolsa. Na época, eu não morava junto com a Suzy, ela morava na casa da mãe dela, eu morava sozinho no apartamento. Aí eu liguei para ela para falar que eu tinha ganhado, ela me deu os parabéns, ela ia para a Inglaterra, eu ia para a Espanha e tal. E vamos embora. Depois a gente busca um ponto em comum. Passa uma meia hora e ela me liga que ela também tinha sido contemplada com a bolsa para a Espanha. Levou assim. E foi um deleite tu poder estudar, te pagarem para estudar num país diferente, uma cultura diferente, com uma dramaturgia clássica, assim. Foi muito interessante, abriu muito o horizonte, assim. Depois de um tempo, a gente montou uma escola de dança e teatro lá na Espanha, tinha uma escola lá, com um palco eu tinha um teatrinho dentro da escola também. E a gente desenvolveu um belo trabalho lá também. Hoje em dia a gente tem alunos que estão super bem, que a gente é amigo deles, tem colegas de faculdade e tem professores amigos nossos lá. E mais 2 casais de brasileiros que foram lá inicialmente para cuidar do Vitório, que o Vitório era pequenininho, e ficaram morando lá até hoje. Casaram por lá e estão por lá. Né? Olha, que lindo! Então a gente fundou uma colônia brasileira em Málaga. Málaga, se não me engano, a terra do Picasso, do Pablo Picasso. Exatamente, a casa do Picasso. Nós morávamos a 1 quadra da casa onde nasceu o Picasso. Ai, que luxo, que lindo. E eu almoçava em frente à casa do Picasso num boteco de operário, assim, que tinha comida boa e barata,
que às vezes cansava de comer só nos comedores tipo RU, né? E ali tinha ponta, nós comíamos junto com os caras de macacão, ali a comida típica deles, boa, barata. Que maravilha. Que experiência riquíssima, que coisa linda. Deixa eu te perguntar, ao lado do Zé Vitor Castel, do Néstor Monastério, vocês atuaram num dos grandes fenômenos teatrais de sucesso absoluto de bilheteria, que foi Os Homens de Ferro. E conta um pouco dessa experiência, como que surgiu, como é que foi? E como deu tão certo até hoje? Na realidade, a gente se reuniu, éramos eu, o Néstor, o Bica, o Júlio Conte, o Oscar Simples, queríamos fazer um espetáculo que falasse dos homens. A gente tirou um pouco a ideia daquele filme O Tudo ou Nada, que os caras acabavam fazendo uma striptease no final, um filme inglês, se eu não me engano, era uma comédia que eles estavam desesperados de grana e era mais ou menos a nossa situação. O Bica e o Júlio acabaram saindo para outros projetos, ficamos eu, o Néstor, o Oscar e o Zé Vitor. O Néstor dirigiu, eu, o Zé e o Oscar, a gente ficou como ator do projeto. Num primeiro momento, a gente tinha um escritor que era conhecido do Oscar, e ele trazia junto um produtor. Ele escrevia para a TV já e trazia junto um produtor. Eu não vou mencionar o nome dele aqui para não ser indelicado. E estava tudo certo, ele ia pagar, nos botar R$30 mil e ficaria com 20% da bilheteria, e nós estávamos montando espetáculo em cima do texto que a gente tinha do amigo dele. E acontece que no dia que a gente foi fechar o contrato, lá no escritório dele, ele disse, olha, eu não estou acostumado com teatro, desculpa, não vou investir, tenho medo de fazer isso, não vai rolar. E a gente já não estava muito satisfeito com o texto, né? Aí a gente quer saber uma coisa, vamos fazer tudo de novo. Vamos chamar um cara que escreva para nós, não ideias de televisão, que escreva para o Rogério, para o Oscar e para o Zé Vitor. Chamamos o Arthur Pinto para escrever para nós, já que a gente já não tinha mais o produtor, a gente também abriu mão do escritor. Chamamos o Arthur Pinto e ele começou a assistir os ensaios e começou a escrever cenas para a gente. Na realidade, nós quatro estávamos muito mal de grana, para variar. A gente montou o espetáculo com cartão de crédito da Lolo, que é a mulher do Néstor, com R$800 de limite. Olha o que era o espetáculo. A gente não tinha dinheiro. Uma vez nós juntamos para pagar um estúdio para gravar uma música, juntamos o dinheiro dos quatro, dava uns 20 e poucos reais que nós tínhamos no bolso. Assim. A situação era terrível. Assim. A gente vinha de vários espetáculos que ganhavam muitos prêmios, mas não ganhavam dinheiro, não dava bilheteria. Sim. Aquela coisa, cheio de troféu, entra um cara com um tubo de gás um dia na casa do Nestor, você deve ser muito importante, não sei o quê. E o Nestor ofereceu um troféu por um tubo de gás, ele não quis trocar. Ele disse, não. Aí não, é importante, mas nem tanto. E nesse meio tempo, a gente compôs uma música e fomos lá para o Cred Matone apresentar uma música e cantar ao vivo para eles, para ver se conseguiam um patrocínio, e conseguimos R$10 mil com eles para botar eles de patrocinador. Primeiro, a gente teve uma ideia, vamos estrear no interior para fazer uma correção no espetáculo, porque a gente estava bem seguro, a gente não tinha muita ideia do que ia ser. Estreamos em Pelotas, no 7 de abril. O espetáculo levou umas 2 horas e 45 minutos, mais ou menos. Aí cortamos 2 cenas, ficou em 2 horas e 15, mais ou menos. Fomos para Rio Grande, no dia seguinte, continuava longo o espetáculo, com 2 horas e tantos, cortamos mais 2 cenas e viemos estrear na Higgs. Uma comédia! Uma comédia. Depois de cortar 4 cenas, o espetáculo ficou em torno de 2 horas, tá? Ainda. Primeiro dia na estreia da Higgs, ali os convidados, 200 pessoas, na Higgs não é muita gente, dava aquele barulhinho e coisa, mas a gente via que a reação das pessoas era muito boa. Lá no interior nem deu para ver direito, a gente estava tão cansado, tão estressado que... E a gente via uma reação muito, muito boa, assim, né? E foi... Isso estreou numa quinta-feira, na sexta-feira já tinha umas 400 pessoas no teatro. A gente, já
público, vamos embora, nem estava pensando nisso. Sábado lotou, domingo lotou, e nós passamos lotando 5 anos, voltando gente para casa. Era 700 pessoas dentro e mais 200, 300 pessoas voltando diariamente. Para conseguir um ingresso. Para conseguir o ingresso. As pessoas se pegavam para conseguir ingresso. A gente botava em cartaz em qualquer lugar, Nora, e lotava. A gente ia para... Nós fizemos um espetáculo que nós fomos vender para a Prefeitura de Campo Bom, e aí ela queria pagar um X, a gente pediu mais. Não, mas isso é para 1.500 pessoas, porque o Bruno e o Marrone botaram 4.000 na praça. Não, mas nós vamos botar mais. Aí nós cobramos ingressos, foram 10.000 pessoas nos assistindo na praça, com 2 telões de 8 metros do lado do palco assistir. Depois nós fizemos para 5.000 pessoas, para 8.000 pessoas, para 4.000 pessoas, para 3.000. Era ginásio, clube, praça. O Osório, eu me lembro que o atual presidente do Grêmio nos contratou, ele era prefeito de Osório, para fazer no espaço para 2.000 pessoas, tinham 5.000 pessoas para assistir. Gravataí tiveram que chamar a polícia para segurar as pessoas, porque não tinha mais lugar, as pessoas queriam entrar. Era muita. Fazíamos 2, 3 vezes por dia. Saía às 9 e ia à meia-noite para um clube fazer, e era uma loucura. Assim. A gente fazia de segunda a segunda e sempre cheio. Consagração absoluta. Mas isso tem um preço, né? Porque durante esse tempo a gente não fazia mais nada, a gente só se apresentava e se cuidava, não tinha tempo nem de criar mais nada, né? Tu vira um pouco escravo do sucesso. Tu vive Olha só... que lindo! A tua mulher, Suzy Martinez, dizendo que tinha até cambista que aparecia na porta da Anne Higgs. É verdade. Era uma coisa de louco, assim, nós fazíamos 20 semanas em cartaz de quarta a domingo, e enchia as 20 semanas, e de segunda e terça nós ia para o interior ainda, era de enlouquecer. E às vezes saíamos no sábado às 11 horas para fazer uma apresentação à meia-noite em Novo Hamburgo, por exemplo, saiu vestido já do teatro. Uau! Íamos fazer em São Leopoldo, aqui por perto, a gente fazia, depois do espetáculo, fazer uma sessão ainda mais. Que coisa! Era muito louco, assim. A gente continua esporadicamente, assim, pontualmente, por encomenda, fazendo. Claro que o espetáculo agora tem 1 hora e pouquinho, a gente reduziu, a gente não tem energia para fazer. Claro. O que a gente fazia 17, 18 anos atrás, né? Mas ainda é um espetáculo que as pessoas gostam muito, é um espetáculo ainda que está vivo, só que é outra coisa, já não é um fenômeno, já não tem mais como, ele durou, essa fase fenômeno durou em torno de 7 anos, depois ele continuou um espetáculo bom de público, né? Mas já aquela coisa de voltar gente não tinha, mas sempre foi um espetáculo bom de público, até hoje. Se tu quiser botar umas 400, 500 pessoas no teatro, bota o Homens de Perto que ele bota até hoje. Que coisa impressionante, que beleza. E a gente tinha um comercial que chamava muita atenção na TV, né? Ele viralizou. Assim. Muita gente ia pelo comercial que não tinha nada a ver com o espetáculo, mas era interessante ver isso. Assim. Vamos aproveitar, então, que falamos, né, desse espetáculo. Vamos passar em revista algum desses momentos significativos da tua carreira e a gente segue conversando. Eu vou pedir para o Babiton passar para a gente, por favor. Aqui nos inícios, eu identifiquei o Breno Ketzer, e acho que é o Sérgio Xavier, o Flávio Rocha e a Tatiana Cardoso. Tatiana Cardoso, Raquel Queiroz, Cezinha, falecido, saudoso, aquele que está com a mão deitado. É o Flávio Rocha, eu, a Suzy Martinez aqui na frente. Desde aquela época nós já estávamos juntos. Esse espetáculo se chamava Do Outro Lado da Cerca, a gente estava fazendo, era a casa da mãe da Suzy aí, a gente estava fazendo cenário, figurino, passava as noites ali, a direção do nosso saudoso Hermes Mancilha. Querido, amado. Brigão, mas gente finíssima, gente finíssima. Muito amado. E aí foi um dos primeiros espetáculos. O primeiro não, porque o primeiro foi o Minuto de Silêncio, dirigido pelo Paulo Conte, que depois a gente estreamos no Teatro Presidente. E esse foi o segundo espetáculo, acho que eu fiz assim, profissionalmente, né? Que a gente estreou no Teatro de
Câmara, se eu não me engano. Ai, que delícia. Estava lá. Autoridades, pelo amor de Deus, façam alguma coisa para que o teatro de Câmara seja retomado à população e aos artistas, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos torcer, vamos fazer pressão também, né? Então, aí é uma cena, a Suzy fazendo de Índia e eu fazendo de gurizinho lá, do espetáculo do outro lado da cena. Era um espetáculo muito bonito, era um espetáculo poético. O Hermes tinha essa capacidade de criar poesia. Você olhava o Hermes falando, parecia um caminhoneiro, mas era um cara muito sensível. Muito inteligente. Super. E ele conseguiu, era emocionante o espetáculo. Eu não sei também porque fica aquela coisa romântica dos primeiros espetáculos, claro. Guarda partes boas, né? Sim, mas eu guardo boas lembranças desse espetáculo, muito boas lembranças. Que delícia. Então, aí era a Casa do Estudante, que tem ali na Riachuelo, era um ensaio do Minuto de Silêncio. Isso, que eu e a Suzy participávamos, e a gente já estava junto e tal, e a gente tinha, junto com esse espetáculo, a gente fazia um espetáculo de esquetes no Porto de Elis, às terças-feiras à noite, que era 669, uma coisa, não, como é que era o nome disso? Não é... eu não me lembro o nome do grupo, era eu, a Suzy e o Índio da Terreira. Era um espetáculo de pantomima que todas as terças a gente apresentava esquetes junto. Inicialmente ela fazia sozinha com o Índio, eu assisti, gostei, me meti no meio. E era muito legal, porque o primeiro dinheiro de verdade que eu ganhava com teatro foi no Porto Elis, porque toda terça enchia, a gente ganhava o nosso cover lá e se divertia muito. Que bacana. Era 26 ao cubo o nome do grupo. 26 ao cubo. 26 ao cubo. Os três tínhamos 26 anos na época. Coisa linda. Tá. Então, Sopa de Palhaço. Esse espetáculo a gente teve durante 8 anos com ele. Meus espetáculos todos são longevos, assim, porque eu faço a produção deles, eu gosto de levar eles sempre bastante tempo. E eu tenho uma teoria que quanto mais tempo tu tá com o espetáculo, melhor ele fica. Tu vai te apoderando das marcas, tu vai naturalizando os movimentos, então ele vai melhorando muito. Eu me lembro que era um espetáculo de clown, minha primeira experiência com clown. A Lu Adams já tinha um clown muito bom do Parturião, a Ali também, eu estava verde, o Nesto começou a me introduzir, e no início eu era muito duro, eu fazia ali o escada para segurar, mas segurava bem o escada, mas eu ainda não sabia arrematar, era uma coisa assim de aprendizado mesmo. Mas um espetáculo que rendeu muito, a gente viajou pelo mundo inteiro com ele, porque era um espetáculo mudo para crianças que se adequava a qualquer lugar. E ganhamos muitos prêmios. É um espetáculo que festival que a gente ia, era festival que a gente ganhava quase todos os prêmios. Né? É impressionante, assim. Ele era um espetáculo que funcionava muitíssimo bem, era um espetáculo bonito, poético, direção do Néstor Monastério também. A gente fez aulas, fez um mergulho com o Lume, o Ricardo Lume veio aqui. Que maravilhoso! Ele ficou lá em casa, a gente ficou muito tempo trabalhando clown com ele também. Foi um desafio bem interessante, assim, e gozado, que foi o meu primeiro espetáculo, depois de voltar da Espanha, e eu não pude falar português ainda, era mudo. Nem no segundo da muda, que vem depois desse. Eu não sei se eu coloquei em ordem, vamos ver. Não, esse é um espetáculo lá da Espanha que eu dirigi, que era uma versão minha do Ato Sem Palavras do Beckett, né? Que a aprovação toda acontecia do cara que chegava numa tribo e ele tinha que fazer as provas que a tribo passava para ele. Também é um espetáculo mudo, eu gosto muito de espetáculos mudos. E esse foi um espetáculo de final de ano que eu fiz lá de direção. Que bacana! Que bacana. Na faculdade ainda, é um espetáculo acadêmico esse. Sim. Esse é um filme Bola de Fogo, dirigido pela Marta Biavaschi, que a gente gravou todo ali na Gamboa, Ferrugem, por ali, ficamos um mês. Eu nunca tive a oportunidade de assistir esse filme, muito falado, muito comentado, muito bem comentado, inclusive. É um média-metragem, eu tive o prazer de dividir
Não só a cena, como muitos papos com o saudoso Nelson Xavier, Maravilhoso. muita gente boa, conhecedor de todo tipo de cachaça do Brasil, eles mandavam para ele cachaças de todo lugar, e eu e o Rick dividia quarto comigo, o Rick do Lume, e a gente ficava entre os três ali muitas horas de noite, depois das gravações, conversando. Aprendi muito com ele. Que bacana, que lindo. Essa foi a lição, a Suzy e o Mário Rui. Essa é uma versão brasileira desse espetáculo que eu tinha montado lá na Espanha, na escola. A lição. Montei 2 vezes esse espetáculo. Montei aqui, quando voltei, e montei lá. E é um prazer trabalhar em Onesco, é muito prazeroso. Como é bom, que autor maravilhoso. A Suzy se divertiu muito fazendo esse espetáculo. O Mário Rui estava muito bem, agora o Ravi lá na Espanha era muito bom mesmo. Assim. E é um espetáculo que eu me orgulho muito de ter dirigido. Esse é o Ravi, esse fazia lá. Mesma versão, só que em espanhol. Né? Entendi. A vida muda. A lição. Eu assisti com a Cissa. Oi? A Suzy bem novinha, tu vê? Lindo. 8, 29. Eu tinha assistido com o Zé Adão e a Cissa Rexig. Isso aí é uma comédia dell'arte lá da escola, lá na Espanha, que a gente trabalhava. E eu fazia o Pantalão, fazia um cavaleiro gay que lutava, fazia vários personagens, muito divertido como experiência, muito bom. Foi meu primeiro contato com comédia dell'arte também. Foi muito gostoso de fazer, Los Dos Gemelos Venecianos. Que bárbaro. Tu tem o sotaque espanhol mesmo, não é? Não é? A única vez que eu falei espanhol na vida foi lá, e ainda assim a força, né? Você sabe que no início lá só me davam papéis de estrangeiro. Era espanhol, o brasileiro que vem não sei o que, o louco estrangeiro, não sei o que estrangeiro. Eu acabei indo mais pro lado da direção. Eu acabei indo mais pro lado da direção lá. E a Suzy já não, a Suzy já neutralizou o sotaque de cara, porque ela já falava espanhol. Já falava espanhol pela família, né? Para mim foi um pouco mais difícil. Assim. Aqui é também ou é espetáculo? Esse aqui é um curta que a gente fez que se chama Por Onde Anda o Rock and Roll. Era uma banda de rock, eu fazia o baterista, o França fazia o vocal, o Nelson era um guitarrista, e eu ganhei o prêmio de melhor ator dos curtas da RBS com esse personagem aí, que era um baterista que fazia. Que ótimo! E era muito bom trabalhar, era uma turma maravilhosa de trabalhar aí, o nosso saudoso França. Bom ator, excelente. E pessoa maravilhosa, foi muito certo. Então aí. Esse espetáculo foi um espetáculo maravilhoso, chamou Vermelhos, História e Paixão. Contava a história do Esporte Clube Internacional, mas não era um espetáculo clubístico, era um espetáculo histórico. Contava a história de Porto Alegre, de como se desenvolveu esse clube dentro da cidade. Né? Nunca desmerecendo rivais, nem nada disso. A história da formação desse clube, que hoje está desse tamanho que está. Então, as músicas de época, as roupas de época, os carnavais da época, como foi se formando, como se criou o hino. E tem um final emocionante que se passa em 3 tempos diferentes. Lá no início, quando ganhou o primeiro Grenal, depois quando ganhou o primeiro título brasileiro, quando ganhou o título mundial em 3 vezes seguidas, e a plateia ia toda de colorado assistir com bandeiras. O São Pedro virava o Beira-Rio, tu não imagina o que era, tem fotos. As pessoas levavam faixa, bandeira, camiseta, cantavam junto, virou torcida de futebol. É impressionante. Eu estou vendo Ida Celina sentada. E muitos gremistas assistiram e se emocionaram com o espetáculo. Era emocionante o espetáculo. Ida Celina sentada no colo do Oscar Simples, Zé Vitor Castel. Não é Ida Celina, é a Simone Raslan. Não é Ida Celina, é a Simone Raslan. Aqui, ó. Sou eu, a Simone, o Oscar, Zé Vitor, a Suzy, lá atrás a Sofia, o William
o Gustavo e o nosso querido Álvaro Rosa Costa, de Colorado. Ai, amado! Ele está ali rindo, porque eu confundi. Era um espetáculo todo ele musical, imagina, né? Com Simone, o Álvaro. A cada cena tinha umas músicas maravilhosas. Ai, que lindo, que lindo. Foi um espetáculo maravilhoso. Olha, dos melhores que eu participei até hoje. Sigamos, Babiton. Sigamos. Esse é o Vida Muda. Esse é um... É o segundo da minha volta, que também era mudo. Aí eu ganhei a Soriano de melhor ator também. E a Suzy, aqui gostosona, né? Com seus enchimentos perfeitos. Tatiana Paganella. O espetáculo era maravilhoso, assim, porque depois, no lugar da Tatiana, entrou a Fernanda Carvalho Leite com o tempo. Foi o elenco que ficou mais tempo. Foi um espetáculo também que ficou uns 7 anos, 8 anos em cartaz. Tá? Foi muitos festivais. Coisa boa! A gente viajou também para fora do país, em festivais internacionais, porque, como era mudo, não tinha a barreira da língua também, né? Muito premiado por onde andava, ele levava prêmio. Eu ganhei também prêmio lá em São José do Rio Preto, naquele festival que tem lá em Sim, é maravilhoso aquele festival, que bacana. E esse espetáculo só trouxe alegrias e foi o responsável pela criação do Porto Verão Alegre. Foi um fracasso de público, um sucesso de crítica, virou cult, quem assistiu adorou, mas nunca teve um grande público. E por conta disso eu fui procurar a ajuda do Zé Vitor para me ajudar a divulgar, para botar algum público, e a gente acabou criando o Porto Verão por conta desse espetáculo. Que maravilha! Louvado seja esse espetáculo! Então, é o que eu digo sempre, o Porto Verão nasceu de uma necessidade, não foi uma ideia genial. Eu tive uma ideia genial, não. Vamos sobreviver, vamos fazer sobreviver, porque os boletos estão chegando. E depois a gente começou a... Eu não sei se eu estou torto na tela, não, mas enfim. Depois a gente começou a trabalhar o projeto como uma coisa maior. Mas no primeiro momento era só sobreviver. Na real, até hoje, é para sobreviver. E claro que tem uma questão cultural muito forte, mas uma vez que a obra de arte está pronta, ela tem que virar um produto de venda, como qualquer coisa. Né? Claro, claro. Não desmerece nada a obra, tu vende ela. Tem que vender bem, com dignidade, com qualidade, mas é um produto de venda, uma vez pronta, é isso. Esse é o meu lado italiano falando, tá? Sigamos, Babiton. Vamos lá. Esse é um espetáculo também, para variar a Suzy junto, né? Eu dirigi, concomitante com os Homens de Pé, dirigi esse espetáculo que chamava Amigas do Peito. Texto do Antônio Oliveira, um amigo nosso, muito legal. Foi um musical, foi um espetáculo muito divertido. Acho que ficou uns 4, 5 anos em cartaz também. Era a Xana Mânica, o Fábio Silveira e a Suzy Martinez, os três, né? Foi a primeira vez que meu filho participava de Contra-Regra, no palco, tinha uns 12 anos, e um amigo dele, eles passavam umas plaquinhas fazendo a cultura, né? A introdução dele no mundinho. O Paulo Balardinho fez os cenários, a Fernanda Carvalho Leite coreografou, era um espetáculo muito divertido, uma comédia maravilhosa. Que delícia! Vamos para o próximo. Aqui, o Verão Alegre, né? Esse do Porto Verão, essa foi a primeira matéria que saiu do Porto Verão. Olha quantos éramos. Dava para juntar só nessa foto. Então, se tu botar a seguinte, eu não sei se está em ordem, vai ver já a terceira edição, a quantidade de pessoas que tinha ali. Eu não sei se tem a próxima. Deixa eu ver, Babiton. Se eu coloquei... Não, esse é dos Homens de Perto. É dos Homens de Perto, cara de novinho ainda, que nós tínhamos. Que amores. Aqui... A cena da estética, estão na sauna. Eu assisti vocês com plateia, né, plateia lotada na Henriques, em Porto Verão Alegre de 2017. Olha. Vamos ver. O último longa que eu fiz, que é a cabeça de Gumercindo. Tragam minha cabeça, de Gumercindo Saraiva. Isso, direção do Tabajara Ruas também. Tá? E foi muito gostoso fazer um personagem, ele era bandidão, assim,
Era mal, mas numa Pô, guerra que medo desse é homem. difícil ser bom numa guerra, né? Quando tem que matar alguém para sobreviver, fica difícil. Claro que alguns alguns requintes de crueldade não precisaria, mas o personagem tinha isso, ele era um pouco fora da casinha. Foi muito bom de fazer esse personagem. É bom fazer bandido. Eu fiquei assustada, confesso que eu assisti o filme na semana acho, passada ou retrasada, já nem me lembro, veio o Sirmar Antunes, que fez esse filme, que participou como ator, e foi um filme brutal, né? Que conta as entranhas da guerra, né? Da Guerra dos Farrapos, uma coisa medonha. Muito bom, muito bem feito. A história não conta os detalhes, né? Isso aí tem um pouco do imaginário, mas tem um pouco da verdade. Que a história oficial nunca conta os detalhes de nada, ela é sempre mais genérica. E quanto detalhe numa guerra como essa, realmente aconteceram esses massacres. Não se narra, só se menciona, mas aconteceram. Tem um texto que eu falo ali que mataram não sei quantas pessoas, 2.000 pessoas emboscadas numa ilha e assim vai. Era uma chacina. Quem podia destruir o outro. Eu acho que tem mais uma foto dessas. Ah, não tem. Esse é um outro filme que eu fiz com o pessoal de Alvorada, que eles têm uma produtora livre deles ali, que eles estão sempre produzindo longas com pouquíssimos recursos. Esse aí se chamou Eu Odeio Big Brother. Né? E foi muito divertido de fazer. Eu fiz um político corrupto nesse filme. E não tem muito modelo para copiar, é muito fácil fazer o político corrupto, porque o difícil seria fazer um político não corrupto, esse já daria mais trabalho. É verdade. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ficou fora de ordem. Esse aí, não, esse é outro, esse é Neto. Esse é o Neto e o Domador de Cavalos. Isso. É um longa dirigido pelo Taba também, que é a sequência do Neto. Tabajara Ruas. Né? E tu estás ao lado de Nico Nikolaevski? Nico e o Marcos Baito, os dois, infelizmente, já foram. Eu nem gosto muito dessa foto aí, porque estou só eu aí agora, né? Mas, enfim, grandes parceiros, a gente se divertiu muito. Tinha cenas maravilhosas. Tem coisas de bastidores desse filme, que eu vou contar algumas passagens aqui. O Tarcísio Meira, filho, ele trabalhava nesse filme, ele fazia um índio, né? Ele era amarrado no chão, enrolado em couro de boi molhado, que aquilo, conforme seca, vai apertando. É uma espécie de tortura. Eu era o torturador ali. Né? Que horror. Para variar. E chegava o Neto, e o Zé Adão Barbosa era o chefe do quartel ali, o general em chefe, e recebia o Neto. Só que o Neto vinha o Werner Schulman montado a cavalo, e um outro cavalo junto, atrás. Né? E quando ele chega para falar, o Zé Adão para ele, e nisso o cavalo de trás morde a bunda do cavalo, que está o Werner, e o cavalo levanta e o Werner cai de costas e os cavalos disparam, e eu me mando, eu tenho medo de cavalo. Eu me mando correndo para trás da cerca e o Tarcísio amarrado no chão. Bereta, me tira daqui, me tira daqui. Aqui, ó, que eu vou te tirar, eu vou fugir daqui, vou me mandar. E a outra passagem com o cavalo que teve estava eu e o Marcos Barreto, nós tínhamos que passar cada um carregando os 2 cavalos, né? E aparecer só nossas pernas e as patas do cavalo passando na frente do corpo do Tarcísio. Todos os ensaios foram feitos com contra-rega ali, algum técnico botava ali sem os coros de sangue, só para ver o ângulo da câmera, para não fazer o Tarcísio estar no sol ali com aquele negócio fedorento e tal. Quando foram gravar, eu digo, faz assim, Marco, tu que é bom de cavalo, pega 2 ou pego um só, vou atrás. Ele, não, tranquilo. Ele disse, não, então faz assim, tu vai com um só, tu vai na frente. Eu digo, tá, tudo bem, vou na frente. Quando chegou perto do Tarcísio com aquele couro ensanguentado, o cavalo se assusta e dispara. E eu me agarro no cavalo e só aparecem meus pés esquiando na areia com o cavalo puxando. E isso foi claro. Em vez de ir o cara caminhando, aparece o cavalo puxando. Fazendo esqui na areia com o cavalo. Eu sou um desastre.
E já me tocou um monte de filme para montar cavalo e eu não sou muito bom de cavalo, mas vamos lá, a gente vai fazendo. Né? Vamos passar esta aqui. Isso aí é um outro curta, que na realidade é uma série de policial que teve há muitos anos atrás na RBS TV, né? Fazia uns curtas e programação daqui Local. Na época era o Felipe Sirotes, que agora mudou o sobrenome. Ah, sim, sim. Né? Mas também foi uma coisa de vídeo que eu fiz, me lembro pouco já, para dizer a verdade, nem sei porque que eu botei essa foto, mas foi bem interessante, foi logo quando eu voltei, uma das primeiras experiências de vídeo aqui em Portugal. Ah, que ótimo. No torno da Espanha. Sim. Lembro que eu prendia da batida, aquelas coisas. Esse aí é o espetáculo mais atual que eu participo com a minha musa, a Suzy, né? Arranhando um violão ali e a gente Por que casamos? Porque casamos. É a nossa história, contada de uma maneira bem humorada, fantasiada, né? Tem coisas que a gente modifica um pouco, mas são situações que realmente a gente passou. A gente passou juntos ao longo desses 35 anos de parceria. Que amados. E é escrito pelo nosso filho. A gente foi contando, era aquelas histórias de mesa que a gente ia contando, e ele foi anotando aí, a gente um dia pediu para ele escrever um roteiro. Depois, alguns diálogos, chamamos o Néstor, que já nos conhece há mais de 20 anos também, para nos dar uma dirigida, uma bela dirigida, nos ajudou muito ali. Que ótimo. Foi um espetáculo divertidíssimo de fazer e as pessoas se divertem muito, assim, espetáculo gostoso de fazer, olha, e é verdadeiro, apesar de ser comédia, a cada cena que eu entro, eu tenho uma recordação e me emociono. É um espetáculo, como lembra momentos da vida da gente, a gente se emociona. Claro. Tem um espetáculo, muitas vezes, nós dois em lágrimas ali atrás e ninguém sabe, porque é a nossa história, né? Claro. E contar a história da gente tem uma verdade que acho que o espetáculo mais verdadeiro que eu faço, que eu já fiz, é esse. Porque o personagem sou eu. Né? Porque casamos, vai voltar ainda muitas vezes, né? Ele tem o quê? 2 anos? É um espetáculo recente? 3 anos já. 3 anos já. Porque a pandemia nos comeu 1 ano, mas são 3 anos. Exato, a gente fica meio perdido. Mas andando mesmo 2 anos, é que esse ano de pandemia a gente quase não pôde trabalhar. Né? Ai, que beleza. Já chegamos ao fim, já ultrapassei, inclusive, o horário regulamentar. A gente vai fechar com uma cena de vocês, de ti e da Suzy, neste espetáculo, porque casamos, e eu queria te agradecer imensamente esse papo maravilhoso, né? Pudera a gente ficar ainda mais um tempo aqui conversando sobre essas peças, essas vivências maravilhosas. Agradeço a José Ricardo Souza, Álvaro Rosa Costa, Suzy Martinez, Paulo Vicente, Regina Martins, enfim, esse povo que está com a gente, nos assistindo. E sucesso para os teus espetáculos, a tua carreira, junto da Suzy, e principalmente para o Porto Verão Alegre, que tenha anos e anos ainda, né, que siga para todo sempre. Eu espero que o projeto siga assim. Está difícil esse ano, sabe? Estão nos dificultando bastante a vida, como vocês devem imaginar, mas nós não nos rendemos. Estamos continuando na batalha, vamos tentar fazer com tudo que a gente pode, que seja nosso alcance, tá? Esperar terminar essa pandemia para a gente poder reunir uma turma e contar histórias ao vivo, que é tão gostoso poder contar histórias, trocar experiências. Um abraço para todo o pessoal que está assistindo aí. E muito obrigado pelo convite. Desculpa que eu falo demais, assim. Mas... Imagina, um prazer enorme. Tá bem? Um beijo imenso. Fiquem conosco, semana que vem tem mais, e vai passar um trechinho de Por que Casamos. Se liguem, assim que voltarmos ao presencial, vamos assistir. Aí por dezembro, em novembro, nós temos uma temporada programada na Santa Casa. Vamos ver se a gente consegue. Ai, que beleza! Fiquem ligados que novembro
Por que casamos? Rogério Beretta e Suzy Martinez. É isso aí. Beijos. Tchau. Vem aqui. Eu vi que ele tá... Esse artilheiro da equipe marcou no jogo do Beira-Rio. Conquistou todos os títulos possíveis com a equipe do Internacional. Falta um título nacional. Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Será que é dessa vez? A gente vai acompanhar. Oi, Moreco. Oi, amor. Oi, Moreco. Tu já tá em casa, né? Olha só, eu preciso que tu pegue o cacau da Pet, tá? Eu tô com muito trabalho aqui, não vou conseguir chegar. Sabe que eu adoraria fazer, né, amor? Mas acho que hoje não vai dar. Ué? Por que não? Por quê? Não tô em casa. Não, mas tu não disse que ia assistir o jogo do Inter em casa? É que surgiram uns pepinos aqui no escritório, vou ter que ficar até bem mais tarde. Ah, sei. No escritório, é? Aham. Uhum. Muito pepino? Pô, muito. Que tipo de pepino? Uns pepino tipo abacaxi, assim, sabe? Mas nada que te interesse. Eu só queria saber. É que é muito técnico, amor. Eu não quero te entediar te explicando essas coisas, né? E depois tem muito trabalho para fazer por aí, né? E me diz uma coisa, até que horas tu acha que tu vai ficar no escritório? Até umas 8, mais ou menos. Mas que coincidência, né? Justo até a hora que acaba o jogo. Putz, é verdade. Dessa vez eu vou perder esse jogo mesmo. Olha, Roger, eu realmente preciso que tu pegue o cacau. Tu sabe que a Pet fecha às 7. Mas o que tu quer que eu faça, Sus? Vou deixar o Zé na mão. Tu sabe que produção não tem cartão ponto, tá? Não tem hora. O produtor tem que estar sempre pronto para qualquer eventualidade ir lá e resolver o problema, seja qual o problema que for. Este foi o programa Estação Prata da Casa, com Nora Prado.